Recebi uma mensagem de alguém que sofreu muito, e agora a namorada foi assassinada há pouco tempo. Ele falou, cadê o amor de Deus? Um outro também que perdeu uma filha tragicamente num acidente, depois perdeu outra filha trágica, agora também assassinada. Você está entendendo? Então, quer dizer, as pessoas sofrem, isso é real. Mas lembra que Jesus na cruz do Calvário também sofreu. E ele sofreu para te mostrar que o sofrimento que você tem vai ser passageiro. Então, realmente, o mundo está desigual, está, mas não é para sempre. Isso seria uma ordem natural da vida? Você nascer, viver e depois morrer. Isso é uma ordem natural da vida. A ordem natural que eu quero dizer é o seguinte, não tem por que a gente contestar isso. Como que é? Se eu olhar apenas pelo lado da biologia... Não, nem estou falando pelo lado da biologia, não. Estou falando pelo lado da religião mesmo. É que pela religião não pode ser assim. Aí que é o ponto. Tá. Pelo lado da biologia, sim. Tá. Não tem nem o que questionar. Pelo lado da biologia, a pergunta dele nem faz sentido. Porque é aleatório, né? O câncer está aí aleatório, então aleatório um pega, outro não pega. Paciência. Pelo lado da teologia, não. Pelo lado da teologia, nascer, crescer e morrer é o contrassenso daquilo pelo qual Deus nos criou. A morte é uma intrusa, não é um processo natural. Entendi. É uma coisa que está onde não deveria estar. E Deus vai trazer a juízo todas as obras justamente para que E o Apocalipse fala que o último inimigo a ser vencido é a morte. Entendi. E para a gente ter a certeza que essa morte é real, o próprio Jesus morreu e ressuscitou para provar que a vitória é real. E o ressuscitar não tem nenhuma relação com o reencarnar? Não, nada. Ressuscitar, você ressuscita, Sérgio. Reencarnar, você reencarna como uma prostituta do século XVI. Que quase todo mundo, muito artista é assim, né? Foi uma prostituta do século XVI, então ninguém foi alguém normal, né? E o ressuscitar é uma coisa que foi só de Jesus ou não? Pode ser de todos nós? O único que ressuscitou para a glória de maneira definitiva foi Jesus. Tá. É lógico, tem uma tradição judaica que acredita que Moisés ressuscitou, né? Alguns mortos ressuscitaram quando Jesus foi também crucificado. Mas fora esses casos especiais, as pessoas que Jesus ressuscitou morreram depois. Lázaro morreu depois e tudo mais. Agora, para fechar essa pergunta dele, eu tenho uma parábola que eu acho que dá para entender. Como é que eu explico o sofrimento sem recorrer à doutrina espírita? Só repete o nome dele, tá fácil? É Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Isso, Carlos Eduardo. Carlos, eu não sei se qual a sua idade, mas eu sou da época, eu sou dos anos 70, que a gente lia muito gibi. Homem-Aranha, Capitão América, eu adorava ler aqueles negócios lá. E diz que uma vez um garotinho estava lendo um gibi e ele passava a página e ele via que o bandido vencia. E é mesmo, o bandido dava um murro na cara do Capitão América, e aí o bandido, o crânio vermelho, né, o Red Skull, né? Isso. Aí o Red Skull pegou e prendeu o Capitão América, deu aquela gargalhada, e ele não estava aguentando mais, o Capitão América estava todo destroçado, todo machucado, a roupa dele rasgada. Aí o menininho não aguentou, sabe o que ele fez? Ele pôs o dedinho onde ele estava lendo e foi para a última página. Para saber o que vai acontecer. Na última página, o herói vence. Sempre vence. Depois que ele viu na última página que o Capitão América ia vencer, ele voltou a leitura para onde ele estava. E toda vez que o Red Skull dava uma gargalhada, ele falou, se você soubesse o que eu sei. Aí o Red Skull, agora eu acabei com você. Acabou não, se você soubesse o que eu sei. Então a versão bíblica, diferente da versão da reencarnação, não é que essa criança está sofrendo porque está pagando uma coisa da vida passada. A versão bíblica é diferente. A gente, pelo Apocalipse, já leu a última página da história desse mundo. Entendi. E lá está dizendo que quem estiver em Cristo Jesus será vitorioso. Então a gente volta a leitura para hoje, e quando tem casos que eu não tenho explicação, eu só posso dizer, se você soubesse o que eu sei. Entendi. Entendeu? Valeu aí, Carlos? Valeu. Espero que sim. Valeu, sim. Gente, mandei outras perguntas também. Comenta aí, Carlos. E agora, eu que quero fazer algumas perguntas para o Sérgio aqui agora, que agora eu sou o host, ele que é o meu entrevistado aqui. Sérgio, eu quero começar, para você vai me ajudar com uma coisa. Vamos lá. Tem muita gente que vive... Eu posso até falar que a luz da Bíblia não tem sentido, porque a Bíblia fala, a gente estava conversando isso no Ciência Sem Fim, da questão de entender a Bíblia também, os aspectos literários da Bíblia, saber separar quando a Bíblia está falando de uma parábola, quando ela está usando uma expressão idiomática, uma hipérbole, né? E
A Bíblia fala, Jesus fala, por exemplo, que na volta dele vai reunir os santos dos 4 cantos da terra, dos 4 ventos do céu. Mas isso é uma figura de linguagem, que até a própria ciência também usa essa figura de linguagem. Até hoje você chama de átomo o que não é átomo, porque ele é divisível. Claro. Você chama de pôr do sol o que não é pôr do sol, porque o sol não está se pondo. Exatamente. É a Terra que está girando. Mas muita gente acaba pegando essa fala bíblica e literalizando e querendo com isso defender o terraplanismo. Isso. Eu não vou perguntar sobre terraplanismo na Bíblia para o Sérgio, porque esse é eu que sou teólogo, mas em termos de ciência, porque a teoria da conspiração é muito grande, Sérgio, e elas falam, por exemplo, eu vou dar alguns argumentos que às vezes o pessoal pergunta nas redes sociais, mas eu prefiro deixar isso para alguém da área. A Terra realmente é plana porque se ela fosse curva, a gravidade não existe, a gravidade é um mito. Dá para você dar um resumo dos argumentos que eles usam e que resposta você pode dar a esses argumentos? Então vamos lá. A Terra plana, né, vamos começar lá do começo, né? Lá 3 mil, aí pegar um pouco das suas coisas aqui, né? Uhum. Se a gente voltar lá 3 mil anos atrás e tal, né? A Terra era plana para todo mundo. E a Terra, ela é plana para nós, na nossa escala. Você sair aqui, né? Aqui você não tem montanha nenhuma, você olha, a Terra é planinha. Brasília, bonitinha. Que você teve agora? Brasília, Planalto Central, entendeu? Coisa linda. Porque a nossa escala nos diz isso. O movimento da Terra plana, ele teve vários momentos muito importantes. E a Terra plana, ela é calcada na religião. Aí eu falo isso, aí o pessoal fica assim, mas eu sou religioso. Eu falei, cara, não é todas as religiões, entendeu? Por quê? O pessoal fala assim, por que Marte e Júpiter é redondo, mas a Terra é plana? Porque o terraplanismo, ele diz que a Terra não é um planeta. Os terraplanistas mesmo, originais, eles falam que a Terra é um reino do Criador. Interessante. Eles falam desse jeito. Então, ela não é um planeta. Se você falar que a Terra é igual a Marte, você está reduzindo a obra do Criador. Entendi. É isso que eles falam. Entendeu? E aí eles usam algumas passagens bíblicas para justificar. Por exemplo, Deus criou a Terra, construiu um domo para separar as águas superiores das águas inferiores. Eu vou falar, eu nunca li a Bíblia, eu nem sei se isso está escrito lá. Desse jeito, mal interpretado. Depois eu posso falar a parte bíblica. Beleza, aí você depois explica. Isso é o que eles falam, entendeu? E eles falam que na Bíblia existem várias e várias passagens que, dependendo da maneira que você interpreta, você chega na definição de que a Terra é plana. Uma coisa muito interessante é que, se você pegar os maiores terraplanistas do mundo, do Brasil, todos eles dão essa visão. A Terra plana tem uma origem religiosa. Religiosa. A origem da Terra plana é religiosa. Ela não é científica, ela não é nada disso, entendeu? Ela está calcada na religião. Eu até entendo um porquê deles quererem fazer isso, porque eles podem conseguir muito mais seguidores se eles colocarem a Bíblia. Eu já discuti com um terraplanista, debati com um terraplanista, que é aquele negócio, né? Eu estou conversando com ele, ele chega e fala assim, tá aqui, ó, tá escrito na Bíblia. Eu falo, cara, aí eu perdi. Aí eu perdi. Exatamente. Aí eu não tenho nem o que discutir, entendeu? Então, essa é a visão que tem. Se você vê os terraplanistas dando entrevista, os terraplanistas mesmo, eles falam isso. Para nós, existe o Criador criou isso aqui é o reino dele, e ele colocou os orbes para enfeitar o firmamento, que eles chamam. É isso que eles falam, certo? Cara, então vamos lá. Cientificamente, a Terra poderia ser plana? Não pode, entendeu? Por vários e vários motivos, entendeu? O primeiro deles é até a própria gravidade, entendeu? A gravidade na Terra plana, o funcionamento que a gente vê ela funcionar, e várias provas que a gente tem, na Terra plana funcionaria totalmente diferente. Porque teria que ter um problema de borda muito grande, entendeu? Porque ia faltar massa e tal. Então tem toda uma dedução. Isso é uma coisa. O terraplanista, ele não acredita que exista gravidade. Ele fala que as coisas caem por diferença de densidade. Entendeu? Se eu soltar o copo aqui, ele cai porque o copo é mais pesado. Entendeu? E não porque está tudo sendo atraído para o centro da Terra. Então, vamos dizer, é assim que eles explicam você soltar uma coisa e cair. Não tem gravidade,
porque a Terra não é redonda, que se ela for redonda, ela vai ter gravidade. Então eles vão explicando assim. E aí tem, assim, milhares de coisas, de argumentos que eles vão colocando, e todos eles são facilmente refutáveis com a ciência que a gente tem hoje. Eu cito alguns que, geologicamente, a Terra não pode ser plana, porque a gente tem vulcão. Então eu falo assim, cara, você pode até duvidar de foguete, de satélite, mas de vulcão você não pode duvidar. Porque o vulcão está ali, ele entra em erupção, ele mata um monte de gente e ele entra em erupção há muitos milhares de anos. E para um vulcão entrar em erupção, você tem que ter uma placa tectônica que está se mexendo. Para ter essa placa tectônica, você tem que ter um manto, você tem que ter um núcleo. Como você vai ter isso numa Terra que é plana e não é uma esfera? Então, não encaixa isso. Ah, mas pode ser tal coisa. Tem outro problema também, que muita gente não entende, que existem forças que atuam nas placas, forças flexurais, por exemplo, que a gente chama, que essas forças só atuam porque a Terra é redonda. Se a Terra fosse plana, você não teria essa flexura da placa. Então, por aí a gente já explica. Outra coisa que eu falo para todo mundo, se você usa GPS, não tem como a Terra ser plana. Porque o GPS ele só funciona via satélite. Verdade. Não tem como eu lançar um satélite na Terra plana. Entendeu? Então, usou o GPS, você provou que a Terra é redonda. E aí vamos tendo várias coisas. A sombra da Terra na Lua pode ser argumentado? Claro, um eclipse lunar, que nós vamos ter um agora lindíssimo, na madrugada de 14 para 15 de março, vai ter um eclipse total da Lua, vai ser visível do Brasil, e aqui deve ser um lugar que deve haver um eclipse lindíssimo. Na hora que você faz a imagem, você vê a Lua entrando pela sombra da Terra, você vê a forma da sombra, é redonda, só pode ter sido projetada. E o que eles dizem com relação a isso aí? Por exemplo, que ali é muito claro, mesmo um leigo vê que algo redondo está sendo projetado ali. O do eclipse... Cara, o negócio do terraplanista é o seguinte, ele tem uma explicação para tudo. Entendi. Entendeu? Para tudo ele vai arrumar uma explicação, desde que seja a mais absurda possível para defender. Ele fala que não, porque para eles a Terra seria isso aqui, né? Então se a Terra estiver assim... Ah, entendi. Então, para eles, na verdade, a Terra, ela não é um quadrado, é um disco. A Terra é um disco de pizza. Um disco de pizza. Com borda de catupiry. E a borda é a Antártica. Entendeu? Então você não pode... Ah, você não pode chegar na Antártica. Se chegar na Antártica, vai ter gente lá que vai te matar. Sempre. É a teoria da conspiração também. Que eles não querem que você descubra aqui. Eles misturam o interessante da Terra plana mais moderna, porque a Terra plana ela teve vários momentos. Teve um momento em 1950, um cara chamado Eric Dubay, que veio com isso. Depois teve um outro momento onde um pesquisador ele criou a teoria da Terra plana numa tese de doutorado dele para mostrar como criar uma teoria de conspiração. A tese dele é, eu vou mostrar para você como que a gente cria uma teoria de conspiração. E falou da Terra, e criou a Terra. E criou e o pessoal aprovou. Aprovou, porque tá aí, né? Ele mostrou. Na verdade, a teoria dele é que é possível criar qualquer teoria de conspiração.